No pequeno vilarejo de Alvaredo, havia uma rua que todos chamavam de Rua do Corolário. Era um lugar bonito, com casas coloridas e jardins bem cuidados. No centro da rua, destacava-se uma antiga casa de janelas grandes e molduras azuis. Ela pertencia a Dona Marieta, uma idosa conhecida por sua bondade e habilidade de tecer histórias para os jovens. Um dia, durante uma forte tempestade, uma das janelas da casa de Dona Marieta quebrou. Com sua saúde fragilizada e poucos recursos, ela não conseguiu consertá-la de imediato. No início, os vizinhos apenas olhavam a janela quebrada com curiosidade, mas logo as coisas começaram a mudar. Com o passar do tempo, as pessoas continuavam a passar pela rua, mas já não notavam a janela quebrada. Elas simplesmente se acostumaram com a condição da janela, pois já não era novidade. Algumas pessoas pensavam consigo mesmas sobre o motivo pelo qual Dona Marieta não havia consertado a janela, mas nunca tiveram atitude de ir até ela para saber se precisava de alguma ajuda. Certo dia, uma criança que passava pela rua decidiu arremessar uma pedra na janela já quebrada, ampliando o estrago. Inspirados pela ação, outros jovens começaram a fazer o mesmo. Em pouco tempo, outras janelas da casa foram atingidas. A bela fachada azul desbotou com o abandono e o jardim começou a ser usado como depósito de lixo. O que antes era um símbolo de vida e acolhimento transformou-se em um espaço sombrio. Sentindo-se fragilizada e isolada, Dona Marieta mudou-se para a casa de um parente distante. Sem sua presença calorosa, a Rua do Corolário perdeu sua vitalidade. Logo, outras casas começaram a exibir sinais de descuido: telhados com goteiras, muros pichados e portões enferrujados. A condição da casa de Dona Marieta havia influenciado na condição das demais casas da rua. Os moradores aos poucos foram deixando de realizar as manutenções e pinturas. Alguns eram mais resistentes, mas com o passar do tempo não se sentiam mais motivados a pintar suas casas e cuidar do jardim, pois a maior parte das casas da rua estragavam a harmonia do ambiente. A maioria dos moradores já estavam acostumados com a situação da Rua do Corolário. Aqueles poucos que se incomodavam com a situação largada da rua e das casas acabaram se mudando para um lugar melhor. A teoria da janela quebrada. A teoria da janela quebrada sugere que sinais de desordem ou abandono, como uma janela quebrada não consertada, incentivam mais comportamentos destrutivos ou criminosos no mesmo ambiente. Introduzida por James Wilson e George Kelly em 1982, a teoria propõe que pequenos problemas negligenciados, como vandalismo ou sujeira, podem escalar para questões mais graves se não forem resolvidos rapidamente. Observo a teoria da janela quebrada sendo replicada todos os dias ao meu redor. Eu estava com a minha companheira em uma hamburgueria artesanal. Os hambúrgueres artesanais chegam a custar mais do que os hambúrgueres de redes de franquias multinacionais. Afirmo isso para delimitar a classe social das pessoas que frequentavam o ambiente. O ambiente era frequentado por um público que vai de classe média a classe média alta. Havia algumas mesas em área aberta. Uma dessas mesas era ocupada com jovens. Eram 3 casais em torno de 25 anos. Provavelmente alguns ainda frequentavam a universidade. Eles estavam ao nosso lado. Eu e minha companheira estávamos sentados de forma que visualizávamos, e mesa deles, logo depois tinha a calçada e a rua. Em determinado momento, passou um vento um pouco mais forte. O vento derrubara alguns guardanapos usados, uma caixa vazia de batata frita e 2 copos vazios. Imediatamente imaginei que um dos 6 jovens levantaria para recuperar o lixo que havia caído no chão. Mas todos na mesa agiam com a maior naturalidade. Eles continuavam suas conversas, comendo e bebendo, como se nada tivesse acontecido. Todo o ocorrido parece ser um fato banal, mas não é se analisarmos um pouco mais a fundo. Aquela atitude dos jovens
reflete um comportamento de desleixo, descuido, desatenção, omissão e preguiça. Se alguém não tem a decência de recuperar o próprio lixo que caiu no chão, demonstram uma desconexão com o ambiente e a falta de empatia com os demais. O lixo deixado no chão não apenas polui, mas também serve como um gatilho para que outros façam o mesmo, criando um ciclo de descuido e degradação do espaço público, assim como na teoria da janela quebrada. Todos os nossos atos, como recolher o próprio lixo, controlar os próprios gastos, agir com honestidade ou não cortar os demais pelo acostamento em caso de engarrafamento, promovem responsabilidade, respeito e harmonia com o ambiente e com terceiros. O inconsciente coletivo é um conceito que responde a estes tipos de comportamentos. Desenvolvido por Carl Gustav Jung, o inconsciente coletivo descreve uma camada profunda da psique compartilhada por toda a humanidade, diferente do inconsciente pessoal, que é formado por experiências individuais. O inconsciente coletivo contém arquétipos e padrões de comportamento herdados, que emergem como símbolos universais em mitos, sonhos e cultura. O conceito de inconsciente coletivo de Jung, que sugere uma psique compartilhada com padrões e arquétipos universais, pode ser correlacionado a experimentos sociais que investigam comportamentos emergentes em grupos. Por exemplo, no efeito do centésimo macaco, um comportamento aprendido por um grupo de macacos em uma ilha aparentemente saltou para outros grupos não diretamente conectados, sugerindo um tipo de transmissão não física, similar à ideia de um inconsciente coletivo. Nos experimentos sociais, padrões emergentes em grupos podem ilustrar como indivíduos inconscientemente alinham comportamentos com normas coletivas, reforçando a ideia de uma memória ou influência compartilhada entre os membros da sociedade. Assim, o inconsciente coletivo e fenômenos como o efeito do centésimo macaco oferecem perspectivas sobre a interconexão humana e a formação de valores culturais. De alguma forma estamos conectados, mas porque ao observar todo o registro histórico, notamos que, ao contrário do que muitos dizem, a humanidade está sempre a decair moralmente e espiritualmente. Aqui me refiro à humanidade como um todo. Temos casos de indivíduos isolados, que alcançam a iluminação e acabam influenciando em pequenos grupos que os seguem. Logo abaixo temos uma gigante massa de indivíduos com boa índole, mas que estão acomodados, levam suas vidas pagando suas contas e impostos, mas nada fazem e não reagem às forças malignas que controlam os sistemas, como a mídia e a política. A humanidade sucumbiu, e tudo indica que não é a primeira vez. Observando textos antigos de diversas culturas, é possível notar que a humanidade falhou na era adâmica, assim como na civilização hiperbórea, na civilização lemuriana, na civilização atlante, e pela quinta vez falhamos. A humanidade se afastou da sua verdadeira essência divina. A sua consciência infantil e emotiva não permitiu notar que os sistemas, como o científico e até mesmo o religioso, na verdade os afastam da essência divina que habita em cada de nós. Na tradição cristã, Jesus declarou: "O reino de Deus está dentro de vós", em Lucas 17:21, sugerindo que a presença divina não é externa, mas uma realidade interna acessível a todos. Esse ensinamento é compartilhado por muitas tradições místicas que apontam para a experiência direta do sagrado como uma jornada interior. No hinduísmo, o conceito de Atman é fundamental. Ele ensina que o Atman, o eu interior, é uma manifestação do Brahman, o absoluto universal, revelando que cada indivíduo é uma extensão da divindade. Textos como os Upanishads reforçam essa ideia, com passagens como Tat Tvam Asi, tu és isso, indicando a unidade essencial entre o ser humano e o divino. A psicologia transpessoal, desenvolvida por pensadores como Carl Jung, também reflete essa perspectiva. Jung introduziu o conceito do self,
uma totalidade que conecta o indivíduo ao inconsciente coletivo e ao sagrado. Ele afirmou que a busca pela individuação, ou realização do self, é um caminho para o encontro com a dimensão espiritual dentro de nós. O budismo, embora não teísta, oferece um paralelo interessante. Ele ensina que todos os seres possuem a natureza de Buda, um potencial intrínseco para alcançar a iluminação e transcender o sofrimento. Isso reflete a ideia de uma centelha divina ou potencial supremo existente em todos os indivíduos, acessível através da prática consciente. Por fim, a ciência contemporânea também contribui para esse debate. Pesquisas em neurociência e psicologia sugerem que práticas como meditação e mindfulness podem levar a estados de conexão profunda, muitas vezes descritos como espirituais. Esses estudos apontam para essa capacidade inata do ser humano de transcender o ordinário e acessar dimensões mais elevadas da experiência. Essas convergências reforçam a ideia de que o divino, seja interpretado como uma força espiritual ou potencial humano, está presente em cada um de nós. Dentro de cada ser humano reside uma centelha divina, um elo com o sagrado que transcende as circunstâncias da vida. Reconhecer e acessar essa essência divina é um passo transformador rumo à plenitude. É um convite a silenciar as distrações externas e mergulhar na profundidade de nosso ser, onde a conexão com o eterno se torna possível. Acessar o divino em nós não é apenas um ato de fé, mas uma prática diária que exige intenção e dedicação. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para essa conexão. Ela nos ensina a aquietar a mente e ouvir a voz interna que nos guia para a verdade. Sentar em silêncio, focando na respiração ou em um mantra, abre um portal para a consciência divina. Também é essencial cultivar a gratidão e a compaixão, pois essas práticas elevam nossa frequência vibracional, aproximando-nos de nossa essência divina. Através do serviço altruísta agimos através do divino. Quando nos doamos sem esperar retorno, experimentamos a unidade com os outros e sentimos a presença divina fluindo através de nossas ações. Além disso, a contemplação do presente pode nos conectar com o sagrado que permeia todas as coisas. Estabelecer uma rotina de autoconhecimento é igualmente essencial. Reflexões sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações nos ajudam a identificar padrões que obscurecem a nossa divindade interior. Livrar-se de medos e crenças limitantes nos liberta para viver com autenticidade e em sintonia com nosso propósito maior. Você irá acessar o divino? Então seja sagaz e deixe o like para que mais pessoas tenham a oportunidade de despertar o melhor que há nelas. É uma grande honra ter a sua presença aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Até breve. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say